Tecnologia. Usar tecnologia no seu dia a dia já tem os desafios, né? Agora imagine usar isso na sala de aula. Tem dificuldade com isso? Já tentou? Não deu certo? Deu certo? Bom, nesta atividade que vamos fazer agora, nós vamos ver os desafios e como superar esses desafios. Bom, mas para ajudar a gente nisso, eu estou aqui com a Mônica Mandagi, do Instituto Conhecimento para Todos. Bem-vindo, Mônica. Obrigada. A gente vai ser uma conversa, hoje a gente espera uma conversa muito legal. Então, assim, o Fábio está aqui com o tablet, né, para vocês mandarem para a gente aqui as suas perguntas. Né, e a ideia é a gente falar um pouco dessa questão que hoje a BNCC e o próprio currículo de São Paulo traz a necessidade, né, da gente estar levando essa tecnologia para dentro da sala de aula, né, trazendo essa tecnologia para formar o nosso aluno, para ajudar, auxiliar o nosso aluno com as competências do século XXI. Né? E para isso a gente trouxe 2 professores. Não vamos fazer ela sozinho, né? Não, imagina. Tecnologia demanda muita mão de obra e precisa de muita gente envolvida, né? E trazer gente que realmente está fazendo isso. Pôs a mão na massa. Oh, nossa, e teve os desafios todos aí para ser feitos, né? Então vamos deixar você apresentar eles para a gente. Eu vou falar então. A gente tem o professor Diego, né? Professor Diego, ele tem um desafio muito grande. Ele não é daqui de São Paulo, tá? Ele é um professor lá do Recife, né? Na verdade, lá do sertão pernambucano, né? E ele vai contar, né? Que às vezes a gente fala assim, para eu fazer alguma coisa, eu tenho que ter tudo na minha escola. Eu tenho que ter todos os equipamentos, e não é bem assim, né? Às vezes com um pouco de criatividade, um pouco de busca, né, dessas informações, a gente consegue vencer esses desafios. E estamos também com a professora Isabel, né? A professora Isabel é da escola Mauro de Oliveira, né? É uma escola que fica aqui em São Paulo, ali na Vila Madalena, e que tem feito um trabalho muito legal. A professora Isabel aceitou um desafio há 2 anos atrás, né, de trabalhar robótica dentro da sala de aula. Né? E a professora Isabel não tinha esse conhecimento, então ela foi atrás, ela buscou os pares, ela buscou, gente, um negócio muito fantástico. Mas eu vou deixar ela contar, tá? Eu não vou dar spoiler, né? Não vou dizer que ela trouxe os alunos para trabalhar junto com ela, vou deixar ela contar, Fábio. Porque ainda eles nem apareceram aí, né? O pessoal não, a gente não falou apareceram, o nome das pessoas, não falando, ninguém apareceu ali na tela. Seja bem-vindo, Diego. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Muito bom ter você aqui com a gente para essa atividade aí, hein? Já estamos curiosos para saber aí o que é que você aprontou aí na sala de aula. O Diego é professor de Química, entendeu? É professor de Química? Então traz umas coisas assim bem interessantes para você trabalhar as questões da Química, né? Legal. Mas também vamos dar as boas-vindas aí à professora Isabel. Cadê a professora Isabel? Boa tarde, professora Isabel, está aí conectada com a gente também. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda aí para essa atividade, hein? O que você será que se aprontou com seus alunos aí, hein? Robótica é muito difícil, então, né? E gasta muito dinheiro mas também, você precisa ver, tem cada coisa tão fantástica que eles fizeram lá na escola, que dá uma invejinha, né, Isabel, de ver os meninos. Criaram até uma chocadeira. Louco, mas hein? Depois ela vai contar isso pra gente. Né, e vai falar dos desafios que foi fazer, né, isso dentro da escola, né? Assim, de buscar, né, isso dentro da escola. Então quem nós começa? Vamos e você é quem manda aí, Vamos começar com o Diego? Então vamos lá, Diego, você não quer contar pra gente como foi tua experiência, né, de enveredar por esse mundo da tecnologia em sala de aula, né? E ainda assim em escolas que você trabalhava, que eram escolas desafiadoras, né? Como é que tem sido isso? Então, mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Como você falou, eu sou lá do interior de Pernambuco e as escolas por onde eu passei eram escolas que tinham muitas barreiras, assim. A gente encontrou muita dificuldade no início. Mas, como você citou um pouco, a gente precisa usar a nossa criatividade, a gente precisa usar o nosso cotidiano, o nosso contexto ao nosso favor. E aí, você sente toda aquela vontade dos alunos quererem buscar mais, e isso vai só agregando, sabe? A gente não tinha uma estrutura, inicialmente a gente não tinha uma estrutura muito boa, para ser bem sincero, era uma estrutura bem precária, a gente não tinha nenhum outro material que nos auxiliasse. E aí a gente começou a pensar
como trazer tudo isso que é novo, tudo isso que está na BNCC, tudo isso que é necessário que a gente traga para dentro da escola, usando o que a gente tem. Como é que a gente faz isso? E aí os nossos maiores aliados foram os alunos, porque a gente começou a trazer para eles essa vontade, essa querência que eles já tinham ali, mas não estavam canalizadas para nenhum lugar, sabe? E aí a gente começou a pensar, vamos trabalhar robótica, vamos trabalhar pensamento computacional, vamos trabalhar tecnologia com o que a gente tem. E como é que a gente faz isso? E o que é que a gente tem? Então a gente começou a ter olhares, ter percepções para coisas que estavam ao nosso redor, que a gente não tinha noção de que a gente poderia usar aquilo. E aí a maioria dos professores, eles não tinham conhecimento sobre, alguns ficavam meio relutantes em querer buscar, e a gente começou também a trazer eles para perto da gente, e, olha, todo professor, ele tem uma bagagem incrível, assim, sabe? E é incrível quando você começa a estar junto deles e transformar aquilo que eles já sabem, que eles já têm, em robótica, por exemplo, que é um termo que assusta inicialmente. Então, eu não preciso ter um mega laboratório, uma mega estrutura maker para começar a trabalhar isso com os meninos, os conceitos principais, os conceitos iniciais. Então, a gente começou a juntar. E o que são esses materiais que a gente foi vendo que já tinha ao nosso dispor, que tinha ao redor? São coisas que iriam para o lixo, coisas que estavam lá paradas, material que a gente viu que os alunos tinham acesso com maior facilidade, que eles já tinham em casa, que tinha lá no quintal, naquele cantinho deles. E a gente foi juntando essas coisas, motivação, querência, conhecimento, expertise dos professores, e tudo isso foi combinando para fazer acontecer, entendeu? Muito bom, né? Muito legal isso, né? Você usar você trazer isso que a pessoa já tem de bagagem, né? Porque às vezes quando a gente trabalha a questão do pensamento computacional, da cultura digital, né? E a gente vem já desde 2014, né? A Fundação Telefônica Vivo vem fazendo esse trabalho junto ao Programa E, né? Trabalhando isso dentro da escola, a gente via assim, o professor às vezes tinha uma relutância, assim, mas isso não é para mim, eu não sei mexer nisso, né? Isso é muito complicado. Né? Eu prefiro fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu não sou professor de informática. E a gente dizia, você não precisa ser professor de informática, né? É importante você ousar e trazer dentro da sua disciplina, né? Trazer esses elementos. Né? E aí eu vou chamar a professora Isabel, que a professora Isabel também tem uma história muito legal para contar. Mas eu fiquei curioso de saber também no dia o que tinha a ver química com robótica. É isso aí. Vamos depois, na segunda rodada, perguntar para ele? Vou perguntar isso para ele depois que eu fiquei curioso. Vamos guardar aí para saber o que química tem a ver com robótica. Porque a gente já entregou para a Isabel que a gente vai perguntar isso para ela também, a Isabel de matemática. Ah, é? A Isabel, professora de matemática. Eu pensei que ela era professora de física. Ela tem cara de professora de física, hein? Né, professora de matemática, muito querida lá na escola. O pessoal diz que depois, a gente não gosta de professor de matemática. Mentira. Ela é querida. Nossa, a professora Isabel lá fez uma revolução na escola, Mauro. Conta pra gente, Isabel. Obrigada pelo carinho, gente. É com alegria que eu estou aqui também para partilhar um pouco, né, da minha história, da minha trajetória aqui na escola Mauro de Oliveira. É uma escola PEI, né, Programa de Ensino Integral, e daí nós precisamos organizar algo já no início, né, para saber o projeto de vida dos alunos. A partir daí, desse momento, né, que foi organizado pela direção, nós ficamos sabendo que tinha alguns alunos que gostavam de TI, que gostaria de seguir como engenheiro, várias realidades que é um sonho, né, do aluno. E daí nós olhamos ali as listas da eletiva, né? O que poderíamos fazer para ajudar esses alunos. E surgiu a parte da robótica, mas antes disso, eu e a professora Ana Maria, lá da escola, né? Nós resolvemos mexer no laboratório da escola. Resolvemos ir lá dar uma olhadinha, ver o que tinha de material, né? O que nós poderíamos contar com o que estava lá. E nós encontramos kit fechadinhos de robótica e montagem de carrinhos, algumas coisas assim nesse sentido. E bem isso que a Mônica está citando aí, né? Eu não tenho muito conhecimento, o que eu posso fazer com isso? Surgiu esse desafio, né, de querer abrir aquilo, de mexer,
uma curiosidade como os alunos quando encontram algo, né? E conversando com o diretor, o Donizete, e também com a coordenadora Jéssica, eles deram maior incentivo e maior apoio, né? Pode fazer, o que precisar, contem conosco. E daí nós fomos avançando, né? Demos esse passo. E quando chegou essa informação para os alunos que teria uma eletiva de robótica, né? Foi um sucesso, todos queriam. E surge mesmo aquele medinho, né? O que eu sei em relação a isso? Então, avançamos na pesquisa em relação ao material que nós tínhamos ali, né? Então, resistores, fio de cobre, motorzinho, algumas coisas estavam ali. Eu falei assim, bom, vou começar explicando isso aqui, vou pesquisar e vou explicar. Mas não fica só nisso, porque a curiosidade vai avançando. Dos professores que estavam ajudando, no caso Ana Maria, depois vem a professora Raquel, e também o diretor, que estava sempre envolvido, e a nossa escola foi tomando assim, esse rumo, essa proporção de querer avançar um pouco mais. E, gente, eu conseguimos com parcerias, né? Então, de repente, parecia alguém lá fazendo a visita, como foi o caso da Telefônica, um pessoal da Telos, Pense Grande, USP, né, o William. Então, assim, todos que passavam por ali não perdiam a oportunidade de ver o que poderiam contribuir conosco, né? Então, era aquela sede do conhecimento, como os alunos também têm sede para conhecer. A partir daí, foi avançando, né? Toda semana uma novidade, toda semana queríamos ver a respeito do pisca, né? Vamos fazer piscar isso daqui, esse LED. Então, assim, nesse piscar o LED, o que nós poderíamos construir? O semáforo. Mas será que a gente consegue? Né? Então, assim, vinha assim, esse desejo de avançar também entre os professores, né? De pesquisar, de buscar quem conhecia, quem sabia. Então, foi, assim, maravilhoso esse início, né, do nosso conhecimento, da nossa pesquisa, e o que tinha a ver com a minha disciplina, né? A Mônica citou que eu sou formada em matemática, sou mesmo, também na parte das ciências da natureza, mas no momento eu estou atuando como professora de física, né, na nossa escola, sou conhecida professora de física, e é com alegria que eu percebi também na nossa evolução ali de eletiva, o quanto tem ligação com todas as disciplinas da BNCC. Então, a parte de localização, né? Então, para construirmos ali, pensar num robozinho, precisamos ter essa noção de sentido, da volta, da meia volta. Então, eu fui ali percebendo essa evolução junto com os alunos, né? Nós fomos crescendo junto. Inclusive, teve um momento, estava aqui lembrando, 2 alunos precisavam construir uma pista, né? E ver a inclinação dessa pista. Eles ficaram, gente, 4 horas, né? Para organizar, porque o carrinho já estava montado, como ele direcionava já estava pronto, e eles precisavam apresentar aquilo. Então, eles ficaram organizando uma pista. Então, assim, essa movimentação foi bem interessante nesses anos, como eu disse, a Mônica citou, né? Começamos ali em 2018 e fomos seguindo. Foram 3 momentos, né? 3 semestres trabalhando essa robótica. E daí, assim, os projetos foram fluindo. E esse desejo de conquistar mais, de querer mais, nós já estávamos no protótipo do drone, né? Ultimamente. E como você falou também da chocadeira, teve o passa-repassa, né? Então, assim, tivemos as parcerias ali e graças a Deus foram os alunos, eles foram avançando. Eu me sentia a mediadora do conhecimento, né? Muitas vezes eles chegavam já com a informação e tínhamos também uma placa de Arduino e foi para nós também uma descoberta. A gente olhava a plaquinha, para que serve, né? Vamos pesquisar? Então, essa pesquisa foi constante, né? Então, toda semana, nosso pensamento era robótica o tempo todo. E eu percebia o quanto os alunos foram desenvolvendo, crescendo.
Eu tinha aluno que no final de semana ele construía e mandava foto, né? Olha, eu consegui avançar nisso. E assim nós fomos caminhando. O que eu percebo assim na parte da evolução também tem ligação com a matemática, né? Em tudo, desde da parte ali não só da programação, mas também dos componentes, o resistor para você analisar as cores, para você analisar se é mega ohms ou então quilo ohms, né? Então assim liga ali todo o ensino médio. É a partir do momento que eu também fui buscando esse conhecimento e trazendo para eles, eu via o quanto isso despertou, não só para a fase final, que é o terceiro, né? Mas também o primeiro, o segundo e o terceiro. E foi maravilhoso essa experiência, né? Então, assim, neste momento, o que eu gostaria, assim, de citar para vocês, né? A respeito um pouquinho dos projetos e aquilo que vocês tiverem interesse de perguntar também. Estou à disposição e é uma alegria, né, poder participar nesta tarde com vocês. Muito bom, né, professor? Achei interessantíssima a sua experiência, Isabel. Parabéns, viu? Ela tinha cara de professora de física. De física, né? Pessoal aqui no chat elogiando, falando, mandando os parabéns aí. Aí tem uma pergunta aqui, aí eu não sei quem é que vai responder, né? Manda a pergunta aí, prof. Vamos aí você decide aí quem vamos responde. Vamos lá. A pergunta foi assim, né? É um comentário e uma pergunta, é do professor Guilherme, né? Ó, sem equipamento e estrutura adequada, é possível realizar um ensino de qualidade? Aí ele colocou até uma observação, talvez seja possível sim, né? Até em partes. Aí ele disse, imagine o que seria se tivéssemos uma estrutura adequada, né? Seríamos referência no Brasil, no mundo, né? E aí? Eu acho que o Guilherme. Guilherme, professor Guilherme, aqui né? O comentário foi do Guilherme. Professor Guilherme que deu ali o comentário, né? Eu acho que quem poderia falar isso pra gente é o Diogo. Acho que o Diogo está veio de uma escola com muito mais desafios, né? Aí não que a gente não tenha desafios na educação, mas o Diogo esteve em escolas que muitas vezes não tinha nem estrutura de porta, essas coisas, né? Conta pra gente se é possível a gente fazer de Já diz o que química tem a ver. E ele quer, o professor quer saber o que química tem a ver com robótica, com pensamento computacional. Conta pra gente. Ótima pergunta, Mônica. Acho que a professora Isabel, ela acabou falando um pouquinho sobre isso também, que a robótica, ela tem ligação com todas as matérias. Você pode trabalhar a arte, você pode trabalhar a matemática, a física, a língua portuguesa, não dá para fugir, porque ela permite que a gente leve como base, faça como ponte, o caminho para onde o aluno ele vai construir todos os outros conhecimentos. Estava pensando aqui, vocês me lembraram um evento muito, muito legal que aconteceu em uma das escolas que eu trabalhei, e que eu lancei um desafio para os meninos. A gente estava trabalhando reações químicas e a gente começou a fazer uma limpeza na escola, sabe? E a gente já estava tão envolvido, assim, pelo menos a principal turminha lá estava gostando tanto e tão envolvido com o projeto, que quando a gente estava fazendo a limpeza na escola, eles já começaram, eu não vou jogar isso não, porque isso aqui a gente poderia usar para fazer tal coisa. Aí a gente começava a limpar uma outra área. Olha, professor, o que eu achei? Quando eu olho para trás, eles já estavam com sacolas, assim, sabe, de coisas. E aí a gente começou a juntar tudo em um lugar e uma hora a gente vai usar. Inclusive a faxineira, que era nossa muito amiga do projeto, assim, professor, eu quero saber o que é que você vai fazer com todas essas coisas. E movimentou a escola também nesse sentido, tá vendo? E aí, pensando em como usar muitas das coisas que eles tinham juntado lá, trabalhando os conceitos de reações químicas, a gente começou a dialogar sobre como funcionavam os carros e quais as reações que aconteciam lá dentro para movimentar os motores do carro. E aí eles começaram a linkar com algumas outras reações que a gente tinha feito de experimentos na sala. E aí pensei, nossa, por que não juntar isso aqui com a robótica lá? E aí, quando a gente pensa na robótica, infelizmente, ainda a gente tem muita ideia associada à tecnologia digital. E aí a gente pensa muito em eletrônicos, e isso é
a parte da robótica, onde a gente já está colocando ela em prática junto ao eletrônico, ao digital. Mas para a gente chegar lá, a gente começa com os outros conceitos básicos, com as ideias para desenvolver o cognitivo dos alunos, para eles começarem a pensar com criatividade e o como ela pode ajudar, porque a robótica surgiu nessa necessidade, né, de ajudar o ser humano em algumas coisas, em alguns problemas que a gente tinha. E aí, vamos começar a despertar isso neles. Então, juntando, por exemplo, a química com a robótica, a gente pegou várias sucatas, coisas desde vasilhames, garrafas PETs, barbantes, coisas que estavam jogadas lá e que a gente conseguiu juntar, madeira, papelão, isopor. Sabe aquele quartinho da escola também que fica um monte de coisa lá que foi usado pelos professores, pelos alunos e eles não querem mais? E lancei o desafio para eles. Vocês têm que criar algo, vocês têm que criar, a gente chama até de engenhoca, que vai se mover, que vai se movimentar usando a propulsão, usando o poder de uma reação química. E aí a gente escolheu uma reação que era básica, que a gente sempre vê na química, não só na química, mas na ciência básica a gente vê, que é a do bicarbonato com o vinagre, por exemplo. E aí eles tinham que usar aquela reação para poder fazer essa engenhoca se movimentar, percorrer um período que a gente delimitou. E aí, eles começaram a inventar as coisas mais legais, assim, sabe? Coisas que iriam se movimentar usando o auxílio também do vento, material com isopor, com garrafa, com plástico, com papelão, carrinho, barco, foguete, um monte de coisas. E aí, surgiu também a ideia, professor, vamos tornar isso aqui uma competição para juntar todo mundo, sabe? Para eles verem o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente usou coisas que estavam jogadas, em resumo, coisas que estavam jogadas, que não iriam ser usadas, que iriam para o lixo. A gente associou isso com a química e a gente colocou eles para fazer algo que a gente chama de mão na massa, né? Então, eles se empolgaram. Eu lembrei agora que a professora falou que eles passaram 4 horas tentando fazer algumas coisas. E aí, a gente passou... Era um projeto simples, assim, sabe? De uma semana, daquela aula lá do desafio. E aí a gente tornou isso uma gincana na escola. E aí, tipo, movimentou a escola toda, chamou outros professores de química, de física, de matemática para participar. E aí, não precisei, de certa forma, gastar, sabe, grandes valores para fazer isso. Era um material que a gente tinha lá na escola e a gente não precisou necessariamente ter uma super bancada, a gente não precisou ter um laboratório só para isso, e despertou o olhar dos alunos para fazerem, para participar, quererem participar das oficinas de robótica, conhecer mais o que era isso, mas para a gente melhorar. E aí, outras pessoas, obviamente, que podem contribuir. Eu achei muito legal que a professora Isabel falou que as pessoas iam lá e queriam saber como é que eu posso ajudar isso a crescer, a se tornar maior, qual é a minha contribuição? E aí as pessoas elas vão aparecendo, sabe? E é muito difícil a gente começar no início, porque putz, isso aqui vai dar muito trabalho, eu estou sozinho para fazer isso aqui, os alunos querem, vamos lá. E aí as pessoas começam a aparecer, elas começam a ajudar, professores parceiros, não só da escola onde você está, colegas seus de outra escola que também querem participar, ajudar, e aí você começa a fazer intercâmbio de escola também. Enfim, o que eu quero falar é, você pode usar materiais que já existem no seu ambiente, sabe? Coisas que já estão lá, e transformar aquilo para a sua matéria, por exemplo, tanto na física, quanto na química, na matemática, e ter aquele material de mais fácil acesso para os alunos, isso ajuda muito a estimulá-los, assim, sabe? E aí, essa é uma das experiências que eu tenho que foram muito legais, assim. Até hoje a gente comenta sobre lá na escola. E muito boas, né? Deixa eu até falar, professor Guilherme, né? Eu acho que é importante isso. No ano de 2019, né, no ano passado, a Fundação Telefônica Vivo, com a ajuda de vários professores, criou 3 cadernos, né? 3 cadernos que trazem práticas em sala de aula. Então é assim, são práticas, professores, que não foi feita, pega um especialista que tem tudo para fazer. Não, nada disso. Assim, professor, o que você faz na sua sala de aula que você poderia mostrar para os outros, né, levando a cultura digital, o pensamento computacional, e
o professor Diego tem sequência lá, vale lá olhar, que aí ele traz algumas experiências que ele fez com os alunos dele, né, usando a física e usando a química, né, nessa dobradinha aí, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Então, quem quiser conhecer, Programa E, Práticas Pedagógicas, a Cultura Digital na Resolução de Problemas, são 3 cadernos, né, com várias experiências de professores, porque eu acho que é importante a gente mostrar, né, gente, é assim, né, não adianta a gente, como educador, a gente tem o sonho daquela escola ideal, né, que nós vamos ter tudo, a gente aperta o botão, cai coisa daqui, cai coisa... Isso não existe, gente, tá? É assim, a gente vai buscar chegar próximo dessa realidade, desse máximo, mas a gente vive num país muito grande, né, de proporções aí, né, inimagináveis. Então a gente vai, ou a gente para e fica esperando um dia acontecer, o que pode demorar anos ou nunca acontecer, ou a gente vai fazer com aquilo que a gente tem, né? Então a gente fala muito disso, da robótica sustentável, né? Que é com aquilo que a gente tem. Eu posso fazer um robozinho com aquele computador velho? Eu posso, né? Eu posso fazer um barco, né, com um palito de sorvete? Eu posso, né? Então a gente começa a buscar alternativas para não alijar esse nosso jovem, né, desse processo da cultura do século XXI. É fácil para o professor? Gente, não é. Tá? Eu sou professora também, e você fala assim, por que eu me meti nisso, né? Eu podia continuar fazendo o que eu estava fazendo, por que eu fui inventar, né? Só que aí já não tem mais volta. Né? O aluno já está ali, professor, eu trouxe isso, professor, eu trouxe aquilo, né? Ô Isabel, conta pra gente, lembra daquela história da chocadeira que vocês foram atrás de buscar geladeira de isopor, aí o outro tinha que emprestar o vidro? Conta pra gente como é que foi isso, que foi muito legal. Sim, o da chocadeira foi interessante porque... É assim, quando nós iniciamos o projeto, nós abrimos para os alunos para eles escolherem seus projetos, né? Então, nós damos um tempo lá para eles se organizarem, pesquisar, quer fazer isso, quer aquilo. E os alunos que já participaram, por exemplo, o meu segundo semestre, né, que eu estou participando, ele já não quer fazer uma coisinha básica como um pisca um semáforo, ou então algo que ele já passou por aquilo, né? Então, o nosso aluno, ele falou, esse ano eu vou fazer uma chocadeira. Aí todo mundo estranhou, né? Mas o que você vai fazer lá, né? Com isso? Eu quero pôr pintinho, eu quero... minha família tem um sítio lá, uma terrinha, eu quero colocar e quero fazer funcionar. Então, tá bom. Então, assim, dar essa alegria para o aluno, para ele sonhar, né? Então, isso eu vejo que é muito importante. E nós fomos, né, soltando, né? Que precisa? Veja o material, né? Preciso de isopor, mas a medida é essa. Então, quem que vai conseguir, né? Então, na escola, foi assim, verificando quem que poderia, quem tinha para doar, né? Aí uma professora falou, eu tenho, vou ver com meu marido e tal, tal. No outro dia, chegou lá o isopor. Eu preciso de uma portinha assim, assim. Eu preciso de um vidro. A medida é essa para poder encaixar nesse isopor. Preciso cortar, tem o estilete e tal, tal. E assim foi caminhando esse projeto. E depois tinha a parte da placa, né? Para montagem também. Vou pesquisar. E isso ninguém tem em lugar nenhum. Tem coisas diferentes, mas eu quero fazer uma coisa bem diferente. Eu não quero fazer a mesma coisa. Então, tá bom, mas como é que você pensa em fazer isso, né? O que você está imaginando? Como que você pode avançar, né? E o que eu posso te ajudar? Não, eu vou ficar a minha hora do almoço fazendo isso daqui. E daí, isso vai sendo, assim, motivador, né? Todos os dias, eu passava lá, às vezes tinha que falar para o menino, vai almoçar, pelo amor de Deus, vai, larga isso, né? E assim, de não nem dormir direito. Depois a gente ficou sabendo, né, pela família, que final de semana mexendo naquilo e fazendo e construindo, não dava certo, às vezes queimava a pecinha, né, e daí foi aquilo batalhando até que funcionou, né. Então, nosso sonho era fazer o quê? Sabemos, né, por pesquisa também, quem vive no sítio sabe que 21 dias, né, o ovo, ele choca ali e nasce o pintinho, né? E no caso,
do menino, nós falamos assim, vamos tentar fazer isso pela nossa feira de ciências, vamos batalhar, né? Então, não chegamos a fazer essa parte de chocar na escola, mas a chocadeira virou notícia. Então, assim, gravamos vídeo, foi apresentação em outras escolas, todo mundo queria ver a chocadeira, foi um sucesso geral, né? E está lá a chocadeira na escola. E então, assim, fica o convite também, né? Para quem quiser conhecer a nossa escola, vale a pena, porque eles vão construindo e a gente vai armazenando até, né? Às vezes precisa de alguma peça, fazer uma manutenção, mas temos vários equipamentos, várias coisinhas que eles foram montando. Então, esse da chocadeira, eu inclusive gravei, né, o vídeo que nós temos lá, dele explicando todo o funcionamento, inclusive assim, com vestes de apresentador, é maravilhoso de ver, gente. Então, assim, uma recompensa muito grande. E é cansativo? Dá trabalho, dá, né? Mas é compensador de falar assim, nossa, eu fiz a minha parte, né? Nesse período. Eu consegui motivar, né? Eu consegui fazer algo como mediadora. É bem aquilo de falar assim, eu jamais iria fazer um projeto com uma chocadeira, ou então eu iria, sei lá, ter essa ideia, né, de pesquisar isso, e partiu do aluno, né? E não só isso, como outras situações também, como um sensor para testar a umidade de uma horta, de uma planta, né? Então, por que você quer construir isso? Por que você quer fazer isso? Ah, professora, se a pessoa vai viajar e fica lá plantinha, ela pode ligar isso num celular, ela pode ter um retorno através de um sensor, como é que está aquela planta. E se for, assim, até mesmo uma horta, né? Então, assim, são planos que eles tinham ali aquele protótipo, aquela ideia de ajudar e de crescer. Outro também foi um sensor, um detector de fumaça, né? Então, esse também foi interessante, porque, assim, só vi o fio correndo pela escola, né? Então, colorido e querendo ver a distância e que aquilo funcionasse, foi pedir para o diretor se poderia instalar. Então, assim, é a alma, né, da escola, a gente ver essa movimentação, é muito gostoso. E é difícil quando percebemos que não tem nada de motivação, né? Eu mesma, eu fico assim bem triste, né, quando eu percebo que falta isso, né, em alguma escola que eu já trabalhei, e agora eu vejo assim, é o lugar certo onde me proporciona também criar. E essa parceria, para mim, né, como pessoa, eu preciso muito, né, da parte de um professor que fala assim, não, estou junto, eu ajudo, pelo menos nem que eu não sei nada, mas eu estou lá junto, né? Então, isso faz toda a diferença e a gente vê, assim, o crescimento, esse desenvolvimento desses alunos, o quanto eles se envolvem mesmo, ao ponto dos pais falarem assim, estou preocupada, né? Porque não tinha essa realidade antes. Estou preocupada porque não quer comer, não está ali só em cima disso, tentando resolver, porque diz que é um problema que precisa resolver. Então, eu acho assim bem legal, eu me divirto com eles até mais, e de saber que isso está proporcionando a sua criatividade, né? A sua resolução de problemas, que no caso também ajuda lá na matemática, também vai fazer com que ele debruce numa situação pessoal, particular, e até mesmo no futuro, né? Numa empresa, de saber que um dia ele conseguiu resolver uma situação, problemas ali que foi passado para ele. Então, o jovem gosta muito disso, do desafio. Então, essa parte presencial, né, é muito bom quando nós conseguimos estar e olhando vendo esse brilho no olhar quando se descobre alguma coisa. Eu queria passar para vocês também que o que me ajudou foi também livros, né, buscar não só os sites, mas também livros que tem o passo a passo. Isso me ajudou também. Eu acabei comprando e tem hora que eu vejo assim e falo, não, eu preciso disso daqui. Às vezes o dinheiro não dá naquela hora, mas eu volto, ou então eu dou um jeito e vou conversando para que não é só o crescimento do aluno. Eu percebo também
que essa autoestima, essa valorização também é para minha vida profissional. Não só para ele, não só está mexendo no meu bolso, não, é uma situação que eu estou passando horas, enquanto alguns estão lá somente no seu basiquinho, né? Então, às vezes a gente cai nesse pensamento, mas eu vejo assim, o meu crescimento para mim é importante, o meu profissionalismo, o meu ser professora, fazer a diferença, isso para mim é muito importante. Eu tenho, assim, 22 anos, né, trabalhando com os alunos e em várias realidades, como disse o professor, também o José Diego, né, que falou a respeito da sua realidade. Eu tenho também lá na escola, até nesse tempo de pandemia, né, o diretor me ligou, falou assim, Isabel, o que eu faço com isso? Posso descartar, jogar fora? O que eu posso descartar? Ou deixo tudo como está? Aí eu falei assim, tal coisa você pode descartar, né? Que estava em cima da bancada. Mas o que está nas caixas, deixa. Por quê? Como ele disse, é rodinha. Rodinha que eu falo é a tampinha, né? Da garrafa, que se transforma em rodinha, que dá para a gente fazer os nossos carrinhos. Então, assim, na hora que nós conseguimos, né, furar e colocar ali o palitinho e fazer isso girar, isso já é uma alegria para ele. Então, assim, deixa eu ver, eu também quero fazer o meu, né? Então, eles têm muito isso. Tem ali o grupo, mas muitas vezes ele quer construir, ele tem esse desejo de pôr a mão na massa, de falar assim, não, eu que fiz. Olha a minha luzinha que está piscando, eu que fiz. Então, isso ajuda muito, gente. E eu percebi também que quando eles conseguem fazer o giro, né, do motor e perceber se ele é corrente contínua, corrente alternada, né, faz a ligação com a rede elétrica, muitas vezes da casa, não que eu entenda, né? É bem isso que está dizendo o nosso tema, né? Não sou profissional desta linha, mas quando eles descobrem isso, eles fazem aquela ligação. Nossa, é assim que acontece lá quando chega a energia em casa? É assim que acontece naquele relógio, né? Então, essa ligação é bem interessante. E nisso tudo entrou também o eletromagnetismo. Eu sei que foi avançando tanto, né, com tudo que nós conseguimos juntar de conhecimento. Tá o pessoal aqui extremamente curioso, né? Tem umas mensagens aqui. Ah, sim, olha, o pessoal elogiando muito aí, né, a atividade, dando parabéns aí, que a sua fala, a sua ação, ela é inspiradora, né? É o comentário aqui de algumas professoras, como a professora Fátima, tem o comentário do professor Robson, aqui dizendo que foi muito criativo, né? Os elogios também ao professor Diego aí, parabéns, professor Diego, as pessoas comentando aqui, dando aí os parabéns pela sua atividade. A professora Cláudia comentando algo assim, né? Falando sobre, muito legal a parceria, a parte da robótica. Aí a Letícia fala sobre as parcerias, né? As parcerias são muito necessárias, né? Exatamente. Para esse tipo de coisa. E aí tem gente pedindo um vídeo da chocadeira, se você tiver o canal do YouTube que deixou isso daí, e puder deixar aí o link para o pessoal, ou dizer o endereço ou uma tag. Eu não estou com ele agora, mas eu tenho gravado e eu posso resgatar, não sei como que eu poderia fazer, através da Mônica? Depois você manda para a gente, que a gente manda aqui para o pessoal do Centro de Mídia. E está chegando ao fim, professor. Sim, olha Nossa, aí. Tudo que convidar ela para uma outra aula aqui no Centro de Mídia. Nossa, o que é bom dura pouco, né? Então, gente, antes dos professores darem aí o seu tchauzinho para vocês, eu queria deixar um convite para vocês, né? Vocês já ouviram falar da Hora do Código? Hora do Código na Escola. Vai começar hoje, na verdade, a gente está lançando oficialmente, né? A Fundação Telefônica Vivo, que é parceira da Code.org, né, aqui no Brasil, né? Que teve a palestra de manhã, então dá para ver a palestra do Léo, tá gravada lá, falando sobre o Code. Então aí, professor, desafio para vocês. Né? Entra lá no programa e.org.br, Hora do Código, escolhe uma trilha, né? E faz esse desafio. Vocês vão ver que todo mundo consegue programar, que não é nada complicado. Legal. E a gente também quer agradecer a participação da professora Isabel. Muito obrigado, professora, pela sua participação. E também queremos agradecer o professor Diego aí pela participação, hein? Muito obrigado a participação de vocês aqui, foi muito bom, viu? E aguardamos aí, quem sabe, convites futuros aí. Para mostrar a chocadeira.
Ah, sim, né? Ah, ela que fez parceria com o carro do ovo, então, né? Encontrei, Olha lá! aí. O professor Diego, um abraço aí para você também, Gente, hein? abraço para todos. Valeu, minha gente. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, então até uma próxima, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau. Agradeço. Tchau, pessoal.